Bom, meus queridos, estamos aqui nesse sétimo dia para podermos estar dando continuidade a esse tema que diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, com toda certeza, cheio do Espírito Santo, disse com ousadia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Né? Eu acrescentei isso, Jesus. A verdade é que nós já temos falado isso, temos meditado sobre alguns dos muitos personagens bíblicos que também podem ser imitados. Hoje, em especial, encerrando, né? E podíamos continuar, mas encerrando então esse propósito de 7 dias, estarmos meditando em alguns personagens, nós vamos meditar no outro apóstolo, no apóstolo que é conhecido como o discípulo amado. Você sabe quem é? Quem é o discípulo amado? Sim, se você disse João, você está correto, correta. Sim, o discípulo amado é João. Não é João Batista, mas é João. Bom, meus queridos, há algumas coisas a respeito de João que são muito claras. E há algumas coisas a respeito de João que a tradição diz. Bom, vamos lá. Nós vamos, na medida que caminhamos, procurar fazer diferença entre uma coisa e outra. Uma tradição é uma tradição não é algo que está na Bíblia, mas não é algo que pode ser totalmente desprezado, porque algumas coisas quase que se tornam óbvias e a tradição apenas confirma elas, como outras podem ser questionáveis. Vamos para algumas coisas fundamentadas. João tinha um pai. O nome do seu pai era Zebedeu. Então, e João tinha um irmão mais velho, que era Tiago. Como é que eu posso saber que João era o irmão mais novo do que Tiago? Porque quando eles são pronunciados na Escritura, Tiago sempre vem primeiro e João depois, quando eles são falados juntos. Bom, falando também disso, nós encontramos com toda certeza que possivelmente Zebedeu e os seus 2 filhos, Tiago e João, eram pescadores e eram prósperos, porque há empregados de Zebedeu. Então vemos que João tinha uma prosperidade no serviço para com seu pai. Bom, a tradição, e vamos botar a tradição aqui, a tradição diz que possivelmente Salomé era mãe de João e de Tiago também, casada com Zebedeu. E diz a tradição que ela pudesse ser prima de Maria. Bom, se isso for verdade, isso não está na Bíblia, se isso for verdade, João e Tiago eram primos de Jesus Cristo. Bom, mas isso é tradição. Não vamos deixar de falar, né? Embora não vamos nos atentar tanto a isso, né? Porque isso não é tão importante. O importante é aquilo que está revelado na Escritura. Bom, o que nós podemos ver a respeito de João Batista? De João, né? Nós podemos ver a respeito de João que ele, com toda certeza, ele, juntamente com seu irmão Tiago, por terem sido chamados por Jesus, apelidados por Jesus, de filhos do trovão. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre trovão. Meus queridos, o céu está parado, né? Claro que tem nuvens, então para uma possibilidade de uma chuva. Veio um raio, que é aquele risco que risca. Depois do raio, quando o raio vem, há um relâmpago, que é aquele clarão que se espalha. E, posteriormente, quando há a junção das massas de ar que foram separadas pela centelha, pelo raio, né? Elas vão se juntando ao barulho. Então, os ser filhos do trovão, eles eram, com toda certeza aqui, barulhentos,
Mas será que eles eram sempre barulhentos? E aquele barulho, aquele barulho do trovão, né? Aquele barulho nos dá medo, nos dá uma insegurança. A verdade é que já falamos sobre Pedro e podemos dizer que Pedro tinha uma característica de ser impulsivo, precipitado ao falar, ou seja, certamente Pedro era sanguíneo, como todos os sanguíneos são expressivos, têm a tendência de ser impulsivos. Agora vamos falar aqui de Tiago e João. Eles certamente, dentro de um contexto falando de temperamento e personalidade, eles tinham uma característica de serem coléricos. Então eles eram tranquilos, mas por pouca coisa tinham a tendência de se irarem. Bom, de se irarem? Meu Deus! Vamos falar uma coisa aqui. Meus amados, nós podemos ver, né, então, com clareza, um momento bíblico que discorre sobre esse assunto. Jesus estava vindo para Jerusalém e passando por uma aldeia de samaritanos, ele não foi recebido pelos samaritanos. Com muita rapidez diz a palavra de Deus que Tiago e João disseram assim: Senhor, tu quer que nós oremos que desça fogo do céu e consuma eles? E o Senhor disse: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvar eles. Então, meus queridos, eles já queriam que descesse fogo e consumisse aquela gente. Vamos convir. Isso é os filhos do trovão. Embora não esteja escrito, muitas outras coisas, em detalhes menores, deve ter acontecido na questão dos relacionamentos entre os discípulos e entre relação às pessoas que, de alguma forma, deveriam ter alguma atitude de depreciar ou desprezar ou perseguir ou repudiar a Cristo. Ou seja, atitudes de João e de Tiago. Mas falando de João então, mas pegando o seu irmão junto, há um momento que a mãe dos dois, né, vai ao Senhor e pede um pedido orgulhoso, um pedido egoísta. E se ela fez isso, eles de certa forma, inclusive João consentiu. Queria ter um lugar à esquerda e outro à direita de Jesus. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Então nós podemos ver como características de personalidade na vida de João uma atitude explosiva, que tendia a ser irado ou até vingativo, como também podemos ver em um momento, né, descrito na Escritura, uma atitude egoísta, uma vontade de ser exaltado, uma vontade errada no que diz respeito a um pedido que é feito de forma pública, que os outros ficam sabendo, e há contenda entre eles por aquelas buscas de querer ser melhor do que os outros. Falando então dessas duas peculiaridades negativas, vamos discorrer então a respeito desse servo de Deus, que com toda certeza é conhecido como discípulo amado. Nós falamos de Moisés, né, que é um homem que queria ter intimidade com Deus, e falando de intimidade no Novo Testamento com Jesus, nós encontramos sempre esse trio, Pedro, Tiago e João, como sendo pessoas que em alguns momentos específicos estiveram muito perto do Senhor. Hoje, falando de João, nós podemos dizer que quando Jesus se transfigurou no monte, João estava lá e ele foi levado por Cristo. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar a filha de Jairo, ele não deixou ninguém estar junto dos apóstolos e nem da multidão, mas ele deixou Pedro, Tiago e João estava lá. Quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, uma vez tendo chegado lá, ele se aparta com os três. João estava lá e Jesus foi um pouco mais adiante para orar sozinho e voltou e achou-os dormindo, cansados e tristes que estavam. Observe então que Jesus Cristo tinha uma intimidade diferenciada com esses três, mas tinha uma intimidade diferenciada com João. Meus amados, com toda certeza, nós podemos encontrar naquele momento do Getsêmani, um momento onde todos abandonaram a Jesus. Pedro seguiu Jesus de longe, mesmo porque já vimos, né, a respeito da vida de Pedro. Ele tinha dito que se todos
negassem Jesus, ele não negaria, ele daria a sua vida por Jesus, mas ele segue a Jesus de longe. E há possibilidade de termos toda uma pregação enquanto há pelo menos uns 7 passos errados que Pedro faz no sentido da sua queda até o ponto de negar Jesus. Mas falando de João, bom, há uma expressão que um discípulo de Jesus estava então naquele lugar porque ele era conhecido do sumo sacerdote. Bom, só tem, as opções são 12. Se Pedro estava ali, são 11. Há quem diga que essa pessoa pudesse até ser Judas Iscariotes, pela facilidade que ele teria de entrar e sair. Mas isso não se sustenta, porque na verdade Pedro não estaria recebendo ajuda, na verdade, naquele momento de Judas. E a Escritura dá entendimento que Judas, na verdade, estava com o coração longe do Senhor. Vamos convir. A maneira de se pensar, a maneira de se entender que esse discípulo realmente pudesse ser o discípulo amado, pudesse ser João. E João teria, mas como que João teria comunhão ou acesso, o conhecimento do sumo sacerdote? Bom, João tinha o seu pai Zebedeu, que possivelmente, então, na sua prosperidade, tendo empregados, salgando os seus peixes, com certeza pudesse ser um fornecedor de peixe, cujo João algumas vezes veio da sua cidade para entregar peixe e o fornecia à casa do sumo sacerdote. Bom, isso são coisas externas, mas dentre a maioria daqueles que pensam, se entende e se crê que o discípulo amado era João que estava ali. E que no momento mais difícil da vida de Jesus, João não o abandonou. E tanto é prova disso, que quando Jesus está na frente, quando Jesus está crucificado, João está ao lado de Maria. Ele estava lá. Alguém pode, quem sabe, perguntar e dizer assim, mas como assim, né? João estava lá. E por que será que Jesus disse, né? João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Por que será que Jesus fez isso? Será então que Maria não tinha mais filhos? Nós encontramos na Escritura um firme propósito, uma firme afirmação, falando dos filhos que Maria teve, dos irmãos de Jesus. Então por que será que o Senhor comissionou e fez esse comissionamento? Por que João foi digno disso? Pela sua proximidade, pela sua fidelidade, pela estrutura que ele tinha para poder receber dentro do seio da sua família, tendo também o seu irmão Tiago como um fiel apóstolo de Jesus Cristo. O que nós conseguimos ver então? Bom, com toda certeza, meus queridos, nós conseguimos, olhando para essa situação, podemos perceber e sabemos pela Escritura que os irmãos de Jesus não criam nele. Não criam nele. E vamos convir, eles não estavam ali na hora da morte de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor faz? No desamparo que certamente pelo medo dos romanos existia na vida dos seus irmãos, ele delega a João o cuidado de Maria, diz assim, recebe ela na tua casa, tenha proximidade com ela, ampara ela, porque os outros desampararam ela. Nós sabemos que depois os discípulos, os irmãos de Jesus, voltam o seu coração para Jesus, especialmente no nome Tiago, que se torna um dos cabeças da igreja em Jerusalém. Mas observe que João segue posteriormente o seu ministério apostólico, né? Nós vamos ver então que ele vai, ao longo de um tempo, realmente ficar em Jerusalém e depois ele vai estar lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, aonde vai desenvolver e dar continuidade ao seu ministério. Então podemos ver que essa incumbência de Jesus Cristo dada a ele foi assumida com toda a certeza pelo apóstolo, mas isso não durou tanto tempo assim.
até o momento onde certamente seus irmãos vieram convertidos e abraçando a fé cristã, né? Porque para eles conviveram com Jesus em carne. Sempre é difícil porque o profeta não tem honra na sua casa. Mas falando sobre isso, João então é aquele que estava com Cristo no momento difícil e que estava diante da cruz ao ponto de poder ser aquele amigo chegado nos momentos difíceis, aonde Jesus também externa a preocupação para com a sua mãe de carne, visto que Maria não poderia mais exercer exercer uma autoridade sobre Jesus Cristo, visto que Jesus Cristo, como já falamos de Maria, ela abre mão da sua condição de mãe, se colocando como serva, que é uma atitude daquela que tinha entendimento, que estava lidando com o próprio Deus. Meus queridos, João então tem essa virtude de estar perto no momento difícil daqueles a quem ele tem como amigos. Na sua fidelidade, ela diz respeito a estar junto no momento difícil, não temendo a morte, mas estar amparando os seus pós-morte daquele que morreu, com uma atitude extremamente louvável. Falando sobre isso, eu quero dizer o seguinte, como já falei aqui, João, então, ele com toda certeza, mais adiante no seu ministério, ele é um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele depois, então, ele vai para a Ásia Menor, está juntamente lá na cidade de Éfeso, com certeza liderando a igreja, combatendo os contradizentes que existiam, muito especialmente numa palavra diferente chamada gnosticismo. Procura na internet para você encontrar o que é. Outro dia posso falar um pouco disso. Mas ele, com certeza, ele foi perseguido por um imperador romano chamado Domiciano. Bom, o que se diz? E aqui entra a tradição. A tradição diz que João, então, uma vez perseguido, foi colocado em óleo fervente. Não podendo Domiciano matá-lo, achou por melhor levá-lo para a ilha de Patmos, aonde ele não poderia mais deixar preso ele lá, não poderia mais influenciar as pessoas com a sua doutrina a respeito de Jesus Cristo. Bom, isso é tradição, mas que foi Domiciano que colocou ele na ilha de Patmos, isso é verdade. Agora, vamos convir. O que acontece na ilha de Patmos? Bom, foi na ilha de Patmos que ele teve a revelação do Apocalipse. Falando da parte literária de João, ele é o escritor do quarto evangelho, né? O primeiro é de Mateus, o segundo é de Marcos, o terceiro é o de Lucas e o quarto evangelho é o de João, pelo menos que está na Bíblia. Ele é, com toda certeza, o autor do livro de 1 João, 2 João e 3 João, que são 3 cartas, 3 epístolas que foram escritas. E ele também é o autor do livro de Apocalipse. Bom, o que nós podemos dizer? João, com toda certeza, ele foi um apóstolo que escreveu coisas diferenciadas. Se nós lemos o Evangelho de João, ele aborda particularidades de intimidade de coisas que Jesus disse que os outros 3 evangelhos não trazem. Bom, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Coisas que foram ditas e mostradas para João, os seus escritos são, para muitos, assombradores, mas também reveladores de coisas que estão por vir, aonde está fundamentada uma teologia que estuda o que está por vir, chamada escatologia. Né? Grande parte da escatologia está fundamentada no livro de Apocalipse. Bom, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. É certo, então, que Tiago, como apóstolo, foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer. E de todos os apóstolos, João foi o último a morrer. Essas datas de morte, elas são meio que, né, uns dizem que foi 96, 97, 98 depois de Cristo. Né? Ou seja, se Jesus morreu com 33 anos, eu vou pensar aqui rapidinho, que eu não preparei isso, 63, 64 anos depois que Jesus tinha morrido na cruz. Falando isso, há uma noção que João morreu com bastante idade. Né?
podendo ter lá os seus 90 anos, 90 e poucos anos. Falando disso, então, nós falamos um pouco da biografia desse homem chamado João. Ele é aquele que na ceia veio e recostou, estava sentado do lado de Jesus. Então ele vai lá e bota a sua cabeça no peito de Jesus. Ele é aquele que tem uma intimidade como Pedro e Tiago, mas é aquele que tem a titulação de discípulo amado. No Evangelho de João, existe algumas declarações do próprio apóstolo que escreveu o livro falando, então, de um tal de discípulo amado. Semelhante àquilo que o apóstolo Paulo faz no livro de Coríntios, dizendo de alguém que subiu ao céu, se no corpo não sabe, se fora do corpo. Então ele diz assim, olha, alguém que teve algumas revelações, que todo mundo entende que ele estava falando dele mesmo. Então o apóstolo João fala de si próprio, sem citar o seu nome. Mas falando disso, então, eu quero dizer que podemos concluir algumas coisas, dando continuidade a esse tema que estamos falando, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo João, ele tem, então, algumas coisas que são negativas. Ele traz, como todos nós, eu também sou, na minha essência, sou um homem colérico. Então, nós podemos ver que o apóstolo João, quando ele juntamente é chamado de filho do trovão, ele, com toda certeza, ele tinha uma ira que podia se sair para fora de repente, está tudo calmo. Mas conseguimos ver que lá, quando ele escreve 1 João, 2 João e 3 João, especialmente 1 João, o que ele fala do amor, o que ele expressa e a revelação que ele tem falando do que é o amor para com os irmãos, meus queridos, podemos ver também da mesma forma uma transformação na vida deste homem, se transformando no apóstolo do amor. Então, João é o apóstolo do amor. Ele fala, ele discorre sobre isso. Ele fala que realmente quem ama o Senhor Jesus é aquele que guarda a sua palavra. Então, ele guardando a sua palavra, ama os irmãos lá em 1 João. Ele é o apóstolo do amor. Então, há uma grande transformação. Eu quero, naquilo que falei de Moisés, naquilo que falei de Pedro, onde o Senhor transforma e fundamenta Pedro, eu posso dizer então que o João, que viveu muitos anos, ele deixou de ser o homem irado, dominado pelas características naturais da sua personalidade e se torna um homem amoroso, calmo, tranquilo, que domina o seu espírito. Como o Senhor disse lá atrás para Caim, o pecado já está à porta, mas não tem que dominá-lo. Mas esse domínio só é possível pela palavra de Deus encarnada em nós e pela presença do Espírito Santo. Meus amados, vamos convir. O apóstolo João é um exemplo para mim e para você do quanto nós podemos ainda ser transformados e sermos daquilo que somos, quem sabe, egoístas como ele foi, buscando a exaltação, nos transformarmos em pessoas que se preocupam mais com os outros, falando realmente do amor e vivendo ele na prática. O discípulo amado, que teve intimidade com Deus, não poderia deixar de ser um amoroso homem para com aqueles que estão à sua volta. Falando sobre isso, nós também podemos tomar aqui uma qualidade tremenda na vida deste homem. Como falei aqui, ele é um daqueles que abandona também algum caminho de prosperidade e vai, quem sabe, dormir ao relento para estar com Cristo. Ele também é aquele que nos momentos difíceis, onde todo mundo cai fora, ele é aquele que está junto, ele é aquele que está próximo. É aquele que, ainda correndo risco de morte, seja por uma coisa ou outra, ele vai estar lá. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos desamparar. Aquele que no momento da angústia, ele larga as outras coisas que tinha para fazer, porque entende a situação e abraça a causa, sendo parceiro até o fim, ainda que isso lhe custe críticas em relação aos outros. Na verdade, ele também é aquele que se pode contar, quem sabe por receber na sua casa, por ter um cuidado e cuidar de alguma coisa que não se esperava que se cuidasse. Ele é aquele que é fiel,
Ele é aquele que expressa a sua fidelidade com a sua presença, com o seu apoio, com o seu encorajamento, com as suas palavras, com o seu recurso. Ele é aquele que expressa a sua fidelidade abraçando a causa daquele que de alguma forma pudesse estar desamparado. Ele é o exemplo de um homem fiel, mas também é o exemplo de um homem que teve uma intimidade ímpar com Jesus Cristo. Né? Embora cada um tenha a sua própria intimidade, há um nível de intimidade colocado entre Pedro, Tiago e João, nós podemos ver então que João é aquele que tem uma habilidade, não, habilidade está errada essa palavra, ele é aquele que tem uma proximidade, né? Uma liberdade, ele tem uma intimidade. Né? Falar então de Moisés, falar então de Daniel, falar então de Enoque, falar, quem sabe, dos três, falar, quem sabe, do apóstolo Paulo. Nós vamos falar aqui de João como aquele que tem, então, aquele que bota a cabeça no peito do Senhor Jesus. O que é isso, gente? Então, olha só, o João, ele é o exemplo de uma pessoa que foi transformada, o exemplo de uma pessoa fiel, o exemplo de uma pessoa que, com certeza, operou também, através do Espírito de Deus na vida dele, sinais e prodígios. Ele é o exemplo de um companheiro, ele é o exemplo de uma pessoa que perseverou uma vida inteira servindo ao Senhor. Ele é o exemplo de uma pessoa que se foi para o óleo ou não foi, isso é tradição. Mas ele é o exemplo de uma pessoa que foi preso e perseguido por Jesus Cristo. Ele é o exemplo de uma pessoa que não negou o Senhor no momento mais difícil. E é por isso que também a tradição diz, como ele não negou e foi o único que foi fiel ao Senhor no momento mais difícil da vida do Senhor Jesus, que ele estava lá no Getsemane dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Então ele foi junto, o Senhor deu a ele uma vida a maior. Né? Ele é o último dos apóstolos a ser morto. Olhando então, quem sabe, não tenho como prepotência querer acabar com tudo aquilo que se possa falar desse homem cuja vida pode e deve ser imitada, tanto na sua transformação, na fidelidade, na perseverança, em todos os caminhos amorosos nos quais ele não só discorreu na sua parte literária, como também, com toda certeza, viveu ao ponto de ser conhecido pela igreja antiga e pela igreja moderna como o discípulo amado. O discípulo amado. Meus queridos, eu quero então, chegando aqui nesse ponto, agradecer a sua companhia, agradecer aqui a você que tem visto esses vídeos. Se você não viu algum deles, né, é bom refletir, tem um pouco de história e também, especialmente, muito mais do que história, tem um contexto de podermos estar trabalhando coisas que são absolutamente importantes, né? Porque tem coisas, tem virtudes, tem transformações, tem fraquezas, mas tem vitórias na vida desses homens, dessas mulheres. Eu meditei numa mulher só, poderia achar outras mulheres. Maria Madalena, né? Poderíamos meditar aqui em Esther, né? Poderíamos meditar, quem sabe até, né, em mulheres que não tiveram, como Dorcas, né, uma grande expressividade, ou como as mulheres que seguiram Jesus, né, dando ali a sua vida, a sua serventia. Meus queridos, mas nós vamos dentro do propósito que fizemos, dentro de 7 dias de meditação, estamos encerrando aqui, agradecendo a sua companhia. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ter te edificado e que, quem sabe, você possa encorajar outros a poder ver esses vídeos para que também possam ser encorajados, edificados, sabendo que todos eram imperfeitos e aqueles que são realmente heróis da fé, cuja fé nós devemos imitar, porque são semelhantes a Jesus Cristo, não eram homens perfeitos nem mulheres perfeitos, tiveram seus desafios, mas por meio da fé venceram eles e perseveraram e hoje podem nos dar um testemunho ao qual nós podemos nos segurar e nos alegrar em Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.